O dono de clínica, ele tem que tratar a clínica dele como uma empresa. Entender quem é a pessoa é mais importante. E daí vem a lógica de humanização no trabalho. A pessoa tem que estar ali para vestir a camisa, para estar dentro da sua cultura. Uma das coisas que você tem que colocar na cultura tem que ser senso de dono, vestir a camisa do negócio. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Clínica Sem Caos. Podcast Tira o Caos da sua clínica. Eu sou o Thiago Caparrós. Eu sou o Rogério Boschi. E hoje vamos falar aqui sobre RH e seleção, cara. E cultura, né, principalmente. E para isso hoje, cara? Hoje a gente trouxe um convidado especial aqui, deixar o Rogério então, vamos lá, fazer às vezes aqui. E eu vou fazer o currículo técnico aqui só para introdução aqui e depois ele se apresenta como ele gosta. Formado em economia, consultor de empresas com mais de 12 anos de experiência e em RH com mais de 30 anos. Adeildo Nascimento, seja muito bem-vindo ao podcast Clínica Sem Caos. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, Thiago, Rogério, e com a audiência de vocês aí. Prazer. Show de bola, obrigado pelo convite. Legal. Obrigado, a gente que agradece, Adeildo. Adeildo, tradição nossa aqui deixar você se apresentar para o seu público, para o nosso público aqui, como você gosta de se apresentar no dia a dia. Ah, legal. Bom, se for por ordem de importância, a primeira coisa é ser esposo da Jo. Esse é o primeiro. Esse é importante. Segundo lugar é ser pai do João. Começou bem. E daí, terceiro, ser consultor de empresas e palestrante. Eu acho que, em linha geral, é isso que eu tenho feito aí. Tá na ordem aí do trabalho. Legal. Vamos lá, Rogério, por que a gente trouxe a Adeildo aqui? Vamos começar a puxar nossa pautinha. Hoje o nosso tema aqui é falar bastante sobre liderança, especificamente puxando aqui para a área de RH, de seleção, contratação, demissão. Então vamos falar bastante sobre isso aqui. Mas antes da gente entrar no tema, para quem já conhece o nosso podcast, já deixa o seu like. Para quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, né? Mas para quem não conhece ainda, segura, porque o tema vai com certeza puxar aquele like no final aí. Boa. Deixa eu só fazer um jabazinho já aqui. Eu já ganhei um presente já logo de cara aqui, ó. Pra quem não... Eu tô doido já vou ler. Eu gosto, como sabem aí, quem acompanha nosso podcast sabe que eu gosto de ler bastante. Ganhei um livro aqui que eu já vou consumir ele na próxima semana aqui, que eu vou tirar uma semaninha de off. Opa, legal. Depois já dá o feedback da leitura aí. Já, com certeza. Então, a inteligência espiritual no mundo do trabalho. Antes de começar, Adeildo, fala um pouquinho só dá um spoiler aí do livro aí para quem quiser ver o livro também, e fala onde que pode encontrar ele. Legal. E nesse livro aí eu conecto os conceitos de QS, de coeficiente espiritual, e faço um recorte do QS, né, que é uma pesquisa que já vem sendo feita há algum tempo, né, sobre neuroplasticidade do cérebro, de pessoas ditas espiritualizadas, mas eu faço um recorte sobre a minha experiência no mundo do trabalho. Legal. E então eu digo que a evolução das inteligências, na minha visão, o mais alto nível de inteligência, depois do coeficiente intelectual, do emocional, o próximo passo é o espiritual. É você ter senso de propósito de vida, paixão pelo que faz, né? E além de tudo ter propósito, entregar isso de alguma forma para a sociedade. Não é clichê, né? Não é clichê. Não é clichê. Já super gostei. Então essa é a pegada. Então eu fiz uma palestra em 2013, cara, falando sobre o tema, quando eu saí do mundo executivo e me encontrei com as pesquisas de QS, da Dana Zohar. Esse termo, coeficiente espiritual, foi de uma neurocientista, filósofa, matemática, que é a Dana Zohar. E ela escreveu um livro chamado QS, Coeficiente Espiritual, falando das pesquisas dela sobre isso. E eu caí nesse conceito de QS em 2013, fiz uma palestra sobre isso e depois virou o livro, né? Então, hoje eu tenho falado nas empresas sobre espiritualidade no mundo do trabalho. Então, é mais ou menos por aí. Muito legal. Eu gosto bastante dessa parte aí, puxando para o lado cristão, mais, né, assim, viver de forma... puxar bastante para a parte cristã e aplicar isso no nosso dia no trabalho. Não sei se tem... Tem a ver, mas eu também sou cristão, mas uma das coisas que hoje a gente até tem meio que preconceito no mundo, quando a gente vai falar de espiritualidade, existe um preconceito e, é claro, também um medo
do empresário, de que você vai lá para fazer um prosélito, né, sobre alguma religião, alguma coisa. E não é sobre religião, né? E não é essa pegada, né? A espiritualidade, ela é uma porta de transcendência. Né? Então, até quando a gente foi fazer a capa do livro, foi um amigo meu que desenhou, a ideia é que o mundo do trabalho, ele o amarelo é ouro, é poder, fama, dinheiro. Essa é a pegada do mundo do trabalho em geral. E você abrir uma janela de transcendência e você começar a pensar no mundo, no trabalho, na profissão de um jeito diferente, né? Então, espiritualidade, ele vem antes da religião. Então, assim, eu costumo dizer que todo religioso, né, o religioso nem sempre é espiritual. Sim. Mas tem muita gente espiritual que normalmente é religiosa. Então é mais ou menos essa pegada. Legal. Vou ler na semana que vem e já tem um sócio meu também que tem a mesma pegada que eu. Já vou dar para ele na sequência. Legal, show de bola. Então aqui, ó, inteligência espiritual no mundo do trabalho. Adeildo Nascimento. Se vocês quiserem comprar, acessa o meu Instagram, que é adeildo.nascimento. É só entrar, mandar um ADM lá e a gente dá o caminho para como comprar o livro. Boa. Isso, ou também, se caso não encontrar, a gente vai deixar o link aqui embaixo, ou pode também nos procurar ali nas redes sociais. Clínica Sem Causa. Aí a gente facilita. A gente facilita. E tem um outro também, né? Esse saiu fresquinho, né? Esse é fresquinho. Eu vi que o professor Fred esteve aqui com vocês, né? Então, ele da GPCon que produziu esse livro, Entre Drones e Dinossauros. Eu sou coautor dele, escrevi um dos capítulos e a gente escreveu com o The Masters, que é um grupo de networking aqui de Curitiba. Tem jornalistas, tem empresários, tem consultores, tem professores. E aí a gente fala de ambidestria na gestão, né? Como é que você vive entre os dinossauros, tipo eu, que sou um dinossauro, e a galera mais nova que é drone, você tem que estar nesse meio e ser ambidestro para saber lidar com as coisas, né? Então é bem legal, esse livro tá maravilhoso. Tem muita informação bacana aí para os empresários. Tem, cara. Entre drones e dinossauros também. Já tem aqui meus livrinhos das minhas mini férias. Show de bola. Rogério, puxa aí pra gente a pauta de hoje pra gente começar a deixar o protagonista da nossa conversa aqui. E realmente falar do assunto, né, Tiago? Não deixa de pingar fogo, não. Vai a gente vai longe. Que não deixa de ser o assunto que a gente falou até agora, né? Vamos lá. Então, acho que a gente pode começar pelo como contratar, né, cara? Eu acho que, assim, tudo inicia ali na contratação e já vamos puxando, assim, na questão de cultura, né? Legal. Não só da contratação, mas uma contratação já no... Começando antes, o que eles têm que se preocupar? Estava conversando com a Adeildo antes de começar aqui, do nosso público mesmo, dos donos de clínicas que não tem que está começando agora esse perfil empreendedor, né? E a parte de contratação, para ele é um mundo novo, não é simplesmente pegar alguém e vem trabalhar aí para mim, né? Então, se vale como conforto, o problema é geral, tá? É generalizado, então não é só para as clínicas. É confortável mesmo você falar isso para eles. Porque isso aí é problema geral, cara. Assim, e por que é problema? Porque, primeiro, essa questão de lidar com pessoas no mundo do trabalho é super nova, super nova. Então, assim, hoje... Antes era, eu pago, você faz, né? É isso aí, então. Por exemplo, a gente colocou ali seleção. Seleção é uma coisa totalmente nova. Antigamente era só recrutar. Então, você lembra a história fabril, né? Você não tem essa lógica. Então, olha só como isso é tudo muito novo. Eu tenho vou fazer 50. Mas olha a evolução que você teve num processo de seleção. Antigamente, a gente datilografava currículo, colocava num envelopão um amarelo pardo, deixava nas portarias. E até hoje tem isso. Estava em São Paulo, né, passando esses dias lá num ambiente fabril, tem lugar onde coloca o teu currículo aqui. Tem a gaveta lá. A gaveta, cara, na portaria que o cara deixa o currículo lá, né? Ainda tem. Daí depois a gente acabou, nessa época, por exemplo, se você tinha 2º grau incompleto, morasse perto da firma ou do trabalho, você já estava meio caminho. O cara te ligava que dia que você pode começar. Então isso é um recrutamento, não é uma seleção. Aí depois a gente começou a evoluir e a gente pediu algumas coisas. Então você fala assim, não é só teu currículo, eu preciso de algum conhecimento técnico. Lembra? Datilografia, tinha que ter datilografia. E batia muito nessa parte técnica, né? Isso aí. Técnico. Só isso. Tanto que eu analisava, tem e não tem. Manda o diploma. Então você já anexava no teu currículo os diplomas para saber que você tinha o curso tal. Aí depois a gente começou a evoluir, foi para entrevista.
Na entrevista, a gente começou a fazer perguntas. A maior parte é técnica. Aí os caras descobriram que o pessoal mente em entrevista. Você acredita nisso? Não acredito. Não acredito. Isso não existe. Daí a gente foi para entrevista por competência, que é uma evolução da entrevista normal. Tanto que, se vale a dica, uma boa parte dos nossos clientes, quando a gente vai olhar, eles não sabem fazer entrevista para você selecionar. Então imagine o seguinte, você pergunta para uma pessoa, você é organizado? Tô te entrevistando. O que o cara vai dizer? É automático, né? O cara fala assim, cara, eu sou organização em pessoa. Aí esse é assim. E se você for... depois pergunta de novo, qual que é o seu defeito? Eu sou organizado demais. Sou organizado demais, né? Então assim, organizado. Beleza, passou no... Cara, perguntas propositivas, tem, não tem, sim, não... você chega no horário, você é pontual, cara, isso não é uma entrevista, né? Então a gente evoluiu no modelo de entrevista também. Então assim, organização, a gente vai para entrevista por competência, porque organização é uma competência. Daí você pergunta pro cara, fala assim, então você é organizado? Então me conta qual foi o último projeto que você usou a competência para organizar. Ele vai falar, como que era antes de você organizar, né? Quais são os resultados que você atingiu com a organização? Quais foram os desafios que você teve num processo de organização? Você usa alguma metodologia para organizar as coisas? Então você vai, cara... Não é muito além, né? É muito além. Tudo só um tique, né? É isso aí. Então, assim, saber fazer entrevista é uma coisa que até hoje uma boa parte das pessoas que contratam pessoas não sabem entrevistar. Se você não entrevista bem, a tua seleção vai ser pobre. Então, mas passamos por isso. Aí a gente começou a ver que também o comportamento da pessoa é importante, que não adianta só ela ser organizada. Vai que ela é organizada, mas é mal educada, sacaneia com todo mundo. Relacionamento hoje difícil. É comum, assim, a gente vê bastante, as pessoas são contratadas pela qualificação e é demitida pelo comportamento. Cara, essa é a máxima do mundo do RH, né? Contrata por currículo, demite por comportamento. E aí, indo nessa linha, que a cultura começou a evoluir. Se a gente sempre soube que a gente contrata por currículo, demite por comportamento, então eu tenho que ter mais atenção no comportamento. Até porque comportamento para mudar, cara, é difícil arrebentar. E já fazer um curso técnico é mais fácil, né? Então, a gente começou a investigar mais do ser humano. Então, a gente começou a fazer perguntas de fit cultural hoje. Talvez essa seja o máximo. E o que é fit cultural? Fit cultural é entender como é que a pessoa enxerga o mundo e a vida. Sim. Você começa a tentar descobrir dela quais são as crenças dela, quais são os valores. E até hoje tem que ter até um cuidado com isso, porque dependendo do tipo de pergunta que você faz também, você pode ser taxado como alguém preconceituoso, invasivo. Né? Mas tem técnicas para a gente fazer isso e você entender qual que é como é que é o modelo que a pessoa tem na cabeça dela para enxergar as coisas. Vou dar um exemplo. Se é uma pessoa que acredita que o trabalho é uma forma de escravidão, né? Do tipo, segunda-feira você começa a me escravizar, eu não vejo a hora de chegar o sexto, que daí eu vou ganhar a sexta, né? É isso aí. Pela sexta. E você descobre isso, né? Como a pessoa encara isso. Então, assim, o modelo de seleção, ele foi evoluindo. O que é bacana em tudo isso? Tem muito conteúdo legal hoje. Assim, você aprende, tem tutorial, tem... Hoje tem muita informação, tem né? Muito. Mas tem que saber filtrar também, né? Tem. Pro mal, né? Isso aí, pro bem e pro mal. E por que a gente teve... Por que o mundo começou a se preocupar com seleção? Porque se antigamente eu só recrutava, por que em algum momento eu começo a me preocupar e entender comportamento da pessoa, como é que ela vai lidar? Porque do outro lado das empresas, a gente começou a evoluir no sentido de que eu preciso menos do meu funcionário para ele trabalhar mecanicamente, ou seja, é o cara que vai simplesmente apertar parafuso, colocar coisas no sistema, e eu começo a demandar o capital intelectual, eu começo a demandar o cérebro da pessoa. Então, tem uma máxima da época taylorista e fordista que eles diziam o seguinte: eu não sei por que quando eu contrato pernas e braços vem junto um cérebro, né? Os caras falavam isso, né? Então você pega a Taylor e fala assim, trate o ser humano como se não tivesse emoções. O ser humano é uma peça da engrenagem. Então você tinha um mundo máquina, né? Hoje é o contrário. A gente fala assim, né? Cara, eu vou contratar um cérebro. Onde que eu vou colocar o corpo? Por quê? Porque se você tem capital intelectual,
esse processo também de entender quem é a pessoa é mais importante. E daí vem a lógica de humanização no trabalho. A gente está indo para um lado onde o robô começa a fazer a parte chata, que é quase desumanizadora, né? Você contratar uma pessoa para ficar o dia inteiro, lembra Charlie Chaplin lá? Apertando o parafuso. Isso desumaniza, né? E a gente entra numa lógica de humanização. Então é por isso que seleção é importante. Se você precisar de pessoas para cumprir simples cumprimento de tarefa, é uma coisa. Mas a gente diz que quem vai lá e contrata alguém para uma simples execução de tarefa, está perdendo o potencial produtivo e intelectual de uma pessoa que está lá o dia inteiro com você. Isso é importante avaliar desde o início, né, cara? Porque se você vai na linha de que eu preciso de alguém só para fazer isso, vai vir currículo só para você fazer isso. Você vai contratar alguém. E daí depois a pessoa tá dentro da empresa e você começa a exigir mais dela, talvez ela não era preparada para aquilo que você... Tipo, a tua seleção foi errada. É isso aí. Isso aí. Porque você contratou a pessoa para apertar parafuso, mas daí na hora você quer que ela, tipo, entenda de elétrica. E não era. Ela foi contratada só para apertar parafuso. Então, essa pessoa não presta. Não. Aonde que tá o problema, né? É isso aí. Eu acho que essa avaliação que precisa ser feita também pelas empresas, né? E tem um lado de vocês aqui, né? Que é onde vocês trabalham, né? Que é o lado de employer brand, né? De criar a marca empregadora. Que é isso que as empresas começaram a investir. Sim. Porque ter as pessoas boas, alinhadas com o teu perfil, com o jeito que você encara o mundo, é muito mais fácil eu dizer pro mundo o jeito que eu encaro ele, eu me mostrar para as pessoas, que hoje ficou muito mais fácil. E algumas pessoas falam, cara, que empresa bacana. Eu acho que eles pensam como eu, tem uma vibe do jeito, acreditam nas mesmas coisas que eu acredito, tá no ramo que eu também tô, é onde eu quero fazer carreira. Então você tem uma inversão também, né? Que ao invés de eu recrutar as pessoas, eu espero que elas se sintam atraídas pela empresa, pelo meu modelo de trabalho. Então quem faz isso sai na frente, porque ele acaba pegando a nata, né? Sim. Então, porque tem uma diferença também no mercado de trabalho, que é o talento, né? Todo mundo fala sobre isso. Quem é o talento? Atração e retenção do talento. Talento é uma pessoa que agrega capital intelectual na tua empresa, que ela entra e as coisas mudam a partir da chegada dela. O resultado muda, o clima muda. Esse é um talento. E por isso que é importante você ter uma cultura bem definida, né, cara? Porque senão às vezes chega o cara é um talento, mas às vezes chega com uma outra cultura diferente e aí as coisas também começam a... E como é que você puxa esse talento? Como é que você puxa, um talento assim? Como é que você atrai esse cara? Então, uma das formas, assim, a mais hoje colocada no mercado para atração de talentos é marca empregadora. As trabalhar empresas, a sua marca, trabalhar branding, a marca, né? Você, assim como as pessoas se vendem, né? Hoje cada um de nós tem nossos perfis, a gente se vende, nós somos presas nesse sentido. É muito legal a pessoa que pensa assim. As empresas também têm que fazer marketing de marca empregadora. Tanto que no passado, nas áreas de RH, o endomarketing, por exemplo, ele nasceu no marketing, depois ele foi para RH, tem empresas que tem no RH, outras tem no marketing, mas hoje employer branding é uma questão de cultura, né? Sim, é cultura organizacional, como que você se comunica, né? Então tá aí a necessidade não só de fazer o marketing para vender, para divulgar a tua marca, mas sim para você atrair profissionais que vai fazer a diferença no seu negócio. Que vai acelerar o teu negócio, né, Thiago? Porque traz resultado, né? Como você falou, tá um talento. Isso aí tá entrando, principalmente em clínicas e consultório, tá entrando uma nova esfera, porque assim, marketing digital, por mais que todo mundo parece que é antigo já, né? Porque hoje em dia, 1 ano parece que foi 10 de antigamente, né? Mas é tudo muito novo e essa parte, as clínicas estão aprendendo agora o marketing, estão dando valor agora no investimento para você fazer tração de pacientes, e também está começando agora essa preocupação com a marca, que aí entra exatamente nessa esfera ali do branding, de você fazer a sua marca ser benquista e as pessoas quererem tanto vir se tratar com você, quanto trabalhar para você também, né? É isso aí. E como o mundo hoje é muito conectado, né, cara? Assim, é muito legal
você trabalhar num lugar que te dá orgulho falar para as pessoas que você trabalha lá. Sim. Porque você se expõe hoje, as pessoas se expõem em LinkedIn, Instagram, seja o que for, TikTok. Então, no dia a dia da empresa, tá lá fazendo uma foto. Todo mundo, Então, assim, imagine você trabalhar num local que gera algum tipo de vergonha. A gente viveu isso recentemente, aqui não muito distante no passado no nosso país, que algumas empresas tiveram, né, a sua imagem tão deteriorada que você ia no churrasco de final de semana com a galera, o cara perguntou: onde você trabalha? Então, veja bem, fala baixinho, mudar de assunto. Agora, olha o lado bacana, tipo assim, se você tem uma empresa, eu só tô falando isso porque marketing a linha é tênue, né? Sim. Porque quando você tem um bom marketing também do teu negócio, você é real e verdadeiro nele, pô, que legal. Você chegar num churrasco, o pessoal te pergunta: onde você trabalha? Pô, trabalho na empresa tal, né? Falar pra família tal. Então, eu acho que esse mundo conectado, Sorria, você está sendo filmado, né? É muito legal. Então, assim, para atrair talentos, a marca empregadora é o ponto. Qual que é o risco que você tem que ter, né? Você tem que ser aquilo que você está vendendo também, né? Senão no dia a dia a casa cai. No dia a dia a casa cai. No passado isso ficava embaixo do tapete e hoje também não. Porque daí essa pessoa que você contratou, que é um talento, contratar um talento também tem que ter responsabilidade. Principalmente pessoas que fazem hunt, né? Você vai às vezes na tua concorrência e contrata alguém que estava lá. Quando você contrata um talento para sua empresa, que é uma pessoa que tem uma reputação no mercado também, e você traz ele para tua empresa e ele não curte a tua empresa por algum motivo, e isso também depõe contra a tua empresa. Ele vai virar um detrator, né? É um detrator, né? E antigamente, de novo, esse detrator não aparecia pro mercado. Hoje ele aparece, porque o cara vai lá, faz um post, as pessoas entendem, cara. A gente trabalha com hunting, né? Então, hunting é quando a gente vai caçar esse profissional no mercado. E às vezes a gente vê profissionais, cara, que são assim, tipo, né, expoentes, super talentosos, reputação no mercado, e daí você vê que ele tem uma passagem curta numa empresa. Quando você vai investigar, você vai ver que tem alguma coisa aí, né? Onde tem fumaça, às vezes tem fogo. Sempre. Às vezes não. Conteúdo hoje top. Pesado, né? É bastante informação, é para refletir mesmo nesse novo processo de contratação e tudo mais. Então, para quem tá gostando desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu joinha, ativar o sininho ali. Toda semana episódio novo. Isso aí. Né, Thiago? Não esqueça também de seguir as nossas redes sociais, né? Clínica Sem Caos, Acelero.vc, Saúde Digital e Adeildo.nascimento e a Dell Consultoria, DHEO Consultoria, que é onde a gente trabalha com desenvolvimento de cultura, né? Então, legal. Essa é a parada. E explica um pouquinho mais como é que funciona esse processo quando você chega na empresa para fazer vamos dizer assim, um direcionamento de cultura, porque normalmente a pessoa, qual que é a minha cultura, né? Eu acho que essa é a principal pergunta. Acho que contratei a Adeildo e falo assim, eu quero colocar uma cultura aí. Como que funciona isso aí? Então, perfeito a tua pergunta, obrigado. Essa escada é boa para arrebentar. Primeira coisa que a gente faz quando a gente chega numa empresa é diagnóstico da cultura, né? Então a gente investiga tudo que tem de comunicação para dentro e para fora, todos os sistemas que essa empresa tem implementado, e independente do tamanho dela. E isso acho que é muito importante. É muito importante falar. A gente fala que é independente do tamanho, né, cara? É isso aí. As pessoas pensam, mas eu sou pequenininho. Mas não. Depois que tá gigante, é mais difícil ainda. Esse é o ponto, né? Então, assim, fazendo um parênteses, né? A gente estava conversando, eu e o Thiago aqui um pouco antes, tem um momento que a tua empresa, ela não é mais pequena. Só que ela também não é grande. Esse é o momento ideal que você tem que investir em cultura e gestão. Por quê? Porque você tem os problemas de uma empresa grande, mas você não tem a estrutura de uma empresa grande. E aí que a cultura te economiza tempo e faz como que você cresça de maneira estruturada. Sustenta. É isso aí. Então a primeira coisa que a gente faz, um diagnóstico. E a gente faz o diagnóstico tanto da parte hard quanto da parte soft. O hard é a gente analisar se ela tem maturidade de organização. Então tem uma escalinha, né? Todo negócio ele começa primeiro por gestão de resultado, né? Então assim, se eu comecei um negócio, precisa me dar dinheiro, pagar minhas contas. Se eu vendo cachorro quente, eu quero vender mais cachorro quente sempre. Aí o teu negócio começa a expandir. Qual que é o próximo sistema depois do sistema de gestão de resultado? Sistemas de gestão de pessoas. Porque o teu negócio começou a crescer, não é mais você. Você vai contratar mais 1, mais 2, mais 3, pronto. Aí você tem que, além de gerenciar o resultado, gerenciar
as pessoas que estão lá. Aí o terceiro nível é quando você não está mais gerenciando só pessoas, você começa a gerenciar competência, que é capital intelectual. Então, usando a analogia do carrinho de cachorro-quente, você tem que ter um bom chapeiro, você tem o cara da logística, então você começa a... Tem que ter os insumos lá. Os insumos, né? Cadeia produtiva. Então, você começa a ter que administrar competência ou capital intelectual. Próximo passo, comunicação. Porque daí chega o momento que você já não é mais o cara que conversa com todo mundo, você já não sabe mais... que o João é casado com a Maria, que essas pessoas que você contrataram vão conseguir transmitir da mesma forma que você, né? Isso aí. Porque, tipo, o dono, queira ou não, ele transmite aquilo com amor e fala do negócio dele. O que você contratou, muitas vezes ele vai falar assim, cara, eu vou atender aqui. Isso é isso. Quer ver outro, né? Porque tem saltos, né? Nesse ponto, que é em comunicação, isso aqui fica complicado quando o teu pipeline de liderança muda, que é quando antigamente eu gerenciava pessoas para fazer as coisas. Agora eu tenho, se você tiver um nível de gestão nesse sanduíche, cara, o teu pipeline mudou já, porque você não é mais líder dos liderados diretos, você é líder de algum líder. Já muda totalmente a forma de comunicar, de transacionar, de governar. E por último, o relacionamento com stakeholders, que chega um momento que a tua empresa começa a conversar com a comunidade, começa a conversar com a prefeitura, começa com alguma associação de classe, a internet, você pode ser cancelado em algum momento. Então a gente avalia isso, né? Toda a parte hard. E a gente analisa o soft. O soft é, cara, como é que a galera se veste, como é que é a estrutura, aqui pode falar palavrão, não pode falar palavrão, como é que são as relações de poder, territorialidade. Então a gente investiga tudo isso dentro das empresas. Então, independente do tamanho, chega um momento que você tem que investir em cultura, para que a parte de seleção de RH seja uma coisa boa e não um problema, né? Porque a gente quando chega no caos, usando aqui, né? Quando você chega no caos, é aquele momento que você chega na empresa e a gente vive isso várias vezes com os clientes, você chega, o cara fala, eu ganho dinheiro com esse negócio aqui, mas minha vida é um inferno. Cara, que negócio é esse? Né? Então você tem que fazer o seguinte, você tem que ter um negócio que seja prazeroso, que gere desenvolvimento de pessoas. Então eu digo, tem N jeitos de você prosperar e ganhar dinheiro. Tem o jeito todo desestruturado, que é um inferno, e tem o jeito culturalmente bacana, onde todo mundo ganha, as coisas são mais salutares. E nessa análise do soft, né, vamos pegar ali, né, que a análise é feita do cargo mais alto para o mais baixo, nessa análise inicial, ou é do cargo mais baixo até o mais alto? A gente faz de tudo lá, assim. A gente tem, claro, tem N formas de fazer o diagnóstico, mas vamos pegar um diagnóstico completo, né? A gente faz aquário a gente faz quase como, sabe, que tem cliente oculto? A gente é meio colaborador oculto, a gente anda na empresa, fica lá vendo como é que as coisas acontecem, participa de reunião sentando no cantinho lá, vendo como é que porque acontece. Às vezes a pessoa tem uma visão, fala um monte lá, o dono da empresa, e lá embaixo não chega nada, ou é totalmente diferente da comunicação que ele tá te passando, né? E comunicação, cara, comunicação tem muita coisa implícita, né? Então a gente vê todas essas coisas assim, e a gente analisa e a gente conversa com os líderes. Esse a gente normalmente faz conversas individuais com os líderes e a gente pesquisa os colaboradores. Então tem survey para pesquisar o colaborador e aí a gente acaba pegando as divergências, né? Então tem um exemplo que eu uso sempre, né? A gente às vezes vai em cliente, às vezes ele coloca assim, qual que é um dos meus valores? Excelência. Excelência nós somos excelentes. Cara, a gente chega na empresa do cara, a grama não tá cortada. Mediano. Daí você fala, cara, assim, uma coisa você diz, assim, você é excelente, mas, sabe... Aqui você relaxou. Relaxou, assim, como é que eu posso ser excelente, assim? Então, o que você diz, você tem que viver. E é legal o inverso também, cara, porque a gente chega em negócios que são tão arrumadinhos, tão legais, de pessoas que nunca estudaram, não sabem o que é cultura, mas ele tem isso dentro dele, sabe? Daí é o legal, porque você pega a figura do dono, o jeito que ele encara o mundo, do dono, da dona, da família ou do fundo,
E vocês, cara, tá um brinco tua cultura. A gente só precisa entender você e tangibilizar a cultura em sistema, em processo, em comunicação, para fazer com que essa cultura... Até para ele ver que ele já tinha conseguido, né, colocar essa cultura, né? Que ele faz organicamente e de forma perceptiva, né, não teórica, mas é muito legal, cara. Então isso se encontra em rincões. Eu acho que vocês vivem isso, né? Sim. No Brasil deve ter clínicas... mimo, assim, né? Você fala, pô, que legal isso, né? E foi mais por sentimento e feeling. Sentimento e feeling, e puxar sempre as pessoas que... Aí ele tem com esse sentimento e feeling, ele acaba fazendo de forma técnica, sem saber... Sem teoria, mas trazendo pessoas que têm fit com a cultura dele. Então, quando ele traz pessoas que tá de acordo com a cultura dele, que quando vai vender ele, vende como um cara... Não, ele é um cara, por exemplo, dono da clínica... Não, esse cara é um cara inovador, que ele faz isso. O chefe dele, a pessoa meio que romantiza, vira um defensor, igual você falou, um talento que não vai sair de lá porque ele idolatra, às vezes, no bom sentido, né? Não gosto da palavra idolatrar, mas gosta muito da pessoa que emprega ele. É isso aí. Tem um caso interessante de seleção, né? A gente estava falando de seleção, que aqui em Curitiba, um tempo atrás, tinha uma empresa, em um caso que a gente conhece, onde o dono estava no momento de suceder, ele queria parar de trabalhar e nenhum dos herdeiros dele iam tomar conta do negócio, estavam fazendo outras coisas. E ele identificou uma pessoa que ele falou, cara, esse cara seria um bom presidente para minha empresa. O que ele fez? Ele passou vários meses, cara, meio tipo assim, stalkeando o cara, indo onde o cara ia, participando de eventos onde o cara tava, fazia a questão de estar na mesa onde o cara tava, conversando, pra fit cultural. Fala, cara, esse cara, eu não quero que ele saiba que ele tá sendo selecionado. Porque quando você sabe que você tá sendo selecionado, você muda o comportamento. Agora, quando você observa de longe, cara, aí o resumo da ópera, depois de tempo, alguns meses, né, quase uma investigação privada, assim, ele chamou essa pessoa e fez o convite, cara, falou que isso aqui não é um processo seletivo, eu tô te convidando pra ser o presidente da minha empresa, eu já te conheço tua família, o cara fica até com medo, né? Ô, louco, meu. Os caras tavam e deu super certo, cara, deu super certo. Então, hoje isso acontece, mas se a gente for olhar, né, o que eu quero dizer? Imagine você tem uma... não é o meu nicho, né? Eu não atuo no nicho de vocês, mas negócios são bem parecidos, onde tem pessoa... É que aqui também, Adeildo, só para... Por que a gente trouxe, Adeildo? Para trazer esse conhecimento de empresa, né? Sim. E as clínicas são uma empresa, né? Total. O dono de clínica, ele tem que tratar a clínica dele como uma empresa, porque é dali que vai vir faturamento, tem que pensar em planejamento, quando a gente já trouxe vários outros episódios aqui falando sobre isso, tem que planejar, tem que olhar teu financeiro, tem que cuidar no detalhe, não é só atender. É, né? Isso aí. Porque eu não sou empresa, sou uma clínica. Não, você é uma empresa. E por isso a gente trouxe hoje. É isso aí. Então, esse cara que é o dono da clínica, cara, ele tem que selecionar o tempo todo. Então, imagine o seguinte, porque outro erro, as pessoas só recrutam e selecionam quando tem uma vaga. Não pode ser assim. Não dá. O cara que é empreendedor mesmo, e olho vivo em talento, cara, ele tá selecionando o tempo todo. Vou dar um outro exemplo de um cliente nosso que eu acho que pode ser muito casar aqui com o pessoal que está nos ouvindo. A gente fez um trabalho uma vez com um cliente e a gente definiu que, assim, um dos grandes propósitos e o jeitão da empresa dele era prazer em servir. Porque ele era uma empresa de serviço. Falou, cara, prazer em servir. E aí, cara, os gerentes dessa empresa começaram a ficar com o olho ávido em todo mundo que tem prazer em servir. Então, assim, você chega numa padaria, né? Eu conto sempre essa história, você fala assim, cara, às vezes você chega na padaria de manhã e fala assim, cara, me dá 10 pães. A pessoa nem te olha no rosto. Aí você pega e fala assim, eu gosto desses pães aqui mais branquinhos. Você pode pegar do branquinho? A pessoa olha e fala... Né? Cara, esse não é uma pessoa. Não é. Agora, olha o inverso. Você chega pra comprar pão de manhã e fala, cara, eu queria 10 pães. Bom dia, o senhor quer 10 pães? O senhor quer qual? O senhor prefere esse ou aquele? Cara, se a tua empresa tem esse propósito, pergunta pra pessoa, cara, quanto que você ganha? Você já pensou em trabalhar em algum outro lugar? Porque, cara, você atende muito bem. Pãozinho tá quentinho, não fecha sacola aí e tal, né? Cara, não é essa pegada. Você chega, vai abastecer o carro, o cara te recebe com um sorriso. Quer que calibre os pneus, quer não sei o quê. Então, assim, dependendo do valor que você tem que selecionar o tempo todo. Eu sou dono de clínica, quero selecionar um cara administrativo financeiro. Cara, começa a prestar atenção
em locais que você vá, onde você gosta da gestão financeira. Fica olhando para as pessoas. Eu quero alguém que seja... fala assim, eu sou um cara extremamente controlado, não gosto de que esbanjem o meu dinheiro. Cara, tá numa mesa e o pessoal fala, fulano de tal, aqui é mão fechada e trabalha na empresa da... Cara... Fica de olho. Né? Então acende a luzinha. Então acho que a seleção ela tem que ser muito mais proativa do que você esperar fazer alguma coisa. Surgiu uma vaga, eu vou correr atrás de alguém... Aí vai dar errado. O time, já perdeu, às vezes contrata na pressa de cobrir. Isso é o que mais acontece nas clínicas aí. A gente vê bastante cliente nosso. Eu perdi comercial, tem que contratar correndo. Não, na verdade, você já tinha que estar preparando alguém para quando na falta de um, o outro tá preparado. É isso aí. Você vai ter tempo de preparar essa pessoa, né? Porque, eu tô procurando alguém pronto. Pô, cara, é o sonho de todo mundo, né? E área comercial, deixa eu falar, área comercial, eu trabalho de novo, quase 30 anos de RH, cara. Comercial pra mim é uma vocação, assim, sabe? Porque o cara vem junto com algumas ferramentas da arte, da negociação, de gostar de falar com as pessoas. Cara, tem nicho. Assim, se você... imagine que você trabalha com um produto que é desejado. Então eu imagino que assim, cara, fazer um tratamento dentário é um produto de desejo, né? Cara, todo mundo, cara, eu não vejo a hora melhorar meus dentes, o sorriso. Então assim, você trabalha com um produto que é desejado. Ele teoricamente deveria ser mais fácil ser vendido. Cara, contrata alguém que vende produto não desejado. Porque se você contratar gente que vende produto não desejado para trabalhar num que é desejado, vai ficar mais fácil, certo? Imagine um cara que vende plano funerário, o cara que vende, sei lá, produtos que a gente não tá, você só compra porque você tem que, né? É uma necessidade. Boa dica. Porque acho que também isso... é muito importante a gente rever o processo, né? Que nem no caso da clínica, muitas clínicas aqui que a gente vê, ela contrata lá a secretária, que a gente estava conversando um pouquinho antes, e coloca ela para atender os leads que a gente chama de internet, que gerou ali. É diferente uma pessoa que vem por indicação, né? Que já conhece que alguém vendeu, por exemplo, se eu indico o Thiago lá para tua clínica, quem que vendeu a tua clínica? Fui eu, que ele já confia em mim. Agora, se o Thiago vem de um anúncio da internet, ele não sabe, cara. Então, assim, não é um atendimento, tem que ser uma pré-venda e tem que ser olhado como tal, né? Eu acho que isso que às vezes acaba confundindo ali dentro do processo da seleção. É isso aí. Assim, quando você encontra pessoas com algumas habilidades vocacionais, né? Assim, porque, cara, quando você... tem algumas coisas que você tem mais aptidão para fazer do que outras. Quando você coloca pessoas que não têm aptidão para fazer alguma coisa, todo mundo perde nessa história, certo? Você perde em resultado, a pessoa fica, né, tipo, cara, chateada, todo dia para ela é um martírio trabalhar naquilo que ela não tem aptidão para fazer, e o inverso é verdadeiro, né? Então, assim, o Rancharan tem um livro que é uma bíblia aí no mundo dos negócios que se chama Execução. Esse livro do Rancharan vale a pena ler. E, assim, a máxima, tipo assim, é você ter a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Né? Você entender o que é demandado de cada uma das posições, como as coisas têm que ser feitas, e ter pessoas aptas para fazer aquilo, treinadas, e o mais bacana, né? Que curtam fazer o que estão fazendo. É por isso que não pode ter um processo tão, assim, rápido, né? De seleção. Cara, porque senão você coloca a pessoa dentro da empresa, para ela vai ser realmente... Você não se adapta à cultura, à forma de trabalhar. Aí você falou, né? A cultura é o primordial. Você tem que contratar pela cultura e pelo... fit cultural. A pessoa tem que estar ali para vestir a camisa, para estar dentro da sua cultura. Uma das coisas que você tem que colocar na cultura tem que ser senso de dono, vestir a camisa do negócio. E às vezes as pessoas acham senso de dono. O que é assim? Mas nunca vai ter senso de dono. Não, senso de dono é a pessoa saber que o local para ela trabalhar é o local para ela crescer. E se ela fizer a empresa crescer, fica mais fácil dela crescer financeiramente, realizar seus sonhos também, né? Tem isso, e assim, por isso que a gente fala que, assim, o processo de voltando lá na pergunta que você fez, né? A gente faz o diagnóstico da cultura. A gente vê, a tua cultura é assim. Fala, mas eu quero ter uma cultura assado, que daí é a cultura alvo. Então eu quero ter pessoas engajadas, com visão de dono, eu quero que a galera, né, vista a camisa, uma cultura de alta performance, de visão por cliente, de seja o que for. Beleza, a gente desenha. Fala, cara, mas tem um preço a ser pago. E tempo, né?
Tempo tem um preço. Esse é um dos preços a serem pagos. Mas tem outro que é compensatório mesmo. Porque daí a gente chega também em alguns clientes, cara, e aqui, ó, me permitam falar, o cara fala assim, não, eu quero que o pessoal tenha visão de dono, que seja proativo, que entenda. Daí você vai olhar cargos e salários, o cara paga uma miséria pro pessoal. Aí você fala assim, cara, você não vai ter assim, né? Tipo, a analogia também que eu sempre uso é assim, qual liga você quer jogar? Né? Você quer jogar a Suburbana ou você quer jogar a Champions League? Cara, porque tudo depende também de como... Contratar seu jogador tem o seu preço. Isso aí, tem formação de base, tem time de base, tem formação, tem estrutura e tal. Então, assim, agora você quer que o cara jogue como o cara lá da... O Messi que ganhou agora. Não precisa tanto, né? Mas você quer que o cara jogue na Série A, só que você quer contratar o jogador da Série C? Então, até nesse, eu não sei se vocês viram, tem o Vampeta contando a história quando ele... Parênteses, pode falar? Pode, claro. O Vampeta falando que ele tava treinando um time da Série C lá, e ele dando um feedback pro lateral. Não sei se vocês viram essa. Não vi. Aí ele falando assim, não, vocês estão jogando tudo errado, vem aqui. Se você é lateral, você sobe. Quando você volta, você não pode voltar reto. Você tem que voltar fazendo facão pra não sei quem atacar. Vocês estão jogando tudo errado. Aí o lateral falou assim, professor, posso falar uma coisa? Se eu soubesse de tudo isso, eu não tava jogando na terceira divisão. Poxa. Faltou treinamento, né, cara? Então, cara, é isso, assim. Então, tem muita gente, né? Não que eu esteja fazendo juízo de valor, mas já fazendo... que, cara, eu quero que os meus colaboradores tenham essa compreensão, essa competência e esse comportamento. Cara, tem preço para isso. Você tem que construir uma cultura desse tipo, né? Então, por que empresas hoje que têm cultura forte, por que as maiores empresas do mundo hoje investem em cultura? Porque eles querem ter as melhores pessoas trabalhando para eles. Então, dependendo de como você quer construir a tua empresa, você vai ter que ver essa parte também, né? Então, você estava falando da visão de dono, principalmente empresas pequenas que querem crescer e que crescem de uma maneira mais exponencial, geralmente nas culturas fortes tem modelos remuneratórios de divisão de criação de valor. Isso quer dizer, eu quero que a minha empresa fique rica. Então, assim, uma empresa rica é diferente do que só o dono fica rico e a empresa pobre. Empresas ricas, normalmente, elas fazem com que quem trabalhe nelas fique rico também. Então, eu vi um negócio desse. Empresa rica, dono pobre. Ainda, né? Isso aí. Empresa milionária, dono rico. E assim vai seguindo, né? Porque daí realmente a coisa fica equilibrada, né? Eu trabalhei em telecom, né? O Thiago também trabalhou em telecom há muito tempo. A gente tinha na época que a gente trabalhava em telecom, a gente tinha meio que uma avaliação de prestador de serviço. Porque tinha o pessoal que fazia prestação de serviço de cabeamento, terceiro, isso aí. E a gente sabia mais ou menos, né? Quem fala isso é o Afonso Chaves, que era diretor, vice-presidente aqui da GVT. E ele falava, cara, se eu pego um prestador de serviço, eu começo a dar alguns contratos bacanas para esse cara. No outro mês, o cara vem aqui com uma 4x4 nova, esse cara vai à falência, não vai dar certo. Então, porque o cara pegou todo o capital de giro e já começou a investir no carro que ele anda lá. E tinha outros prestadores de serviços que falavam, cara, esse cara vai dar certo. Por quê? Ele pegava contratos maiores, ele investia no ferramental, ele investia nos colaboradores dele, uniforme bonitinho e tal. Fala, cara, esses caras... Tanto que teve uma galera na época de telecom que hoje são empresários muito bem sucedidos. Mas teve aqueles que, cara, beleza, eu fiquei rico por um tempinho aqui, troquei minha casa, tenho uma 4x4 aqui. Tô rico, tô pobre. E, entendeu? Não, então, pra sustentar tudo isso aí, né? Trabalha pra sustentar isso. E, cara, Rogério, de novo, assim, cultura começa no embrião, né? Eu sou mentor do Founder Institute aqui também. E a gente começa a falar de cultura quando tá no seed, na semente. Fala assim, cara, eu preciso de um co-founder. Já acha um co-founder que tem a mesma visão de mundo de você. Pode ser um COO, um CTO, seja o que for. Mas se ele tiver a mesma visão de mundo e encarar os negócios, cara, vocês vão enriquecer juntos, né? Vale pra clínica, vale pra lanchonete, vale pra qualquer coisa. Isso é uma coisa que você sempre leva pra tuas palestras e tudo mais, né, Thiago? É aquele choque cultural. Eu tava falando com o Adeildo aqui antes. Antes eu falava muito de gestão.
Agora, eu aprendi na dor, né, gente? Depois que eu cresci, aí o caos veio, cara, para tirar esse caos. Dá trabalho, meu amigo. Criar uma cultura depois do trocar o pneu com o carro andando é difícil, gente. Leva tempo, custa mais do que você implementar desde o começo. Então eu começo hoje minhas palestras já falando da cultura, porque assim, eu já dou aquele choque de realidade na pessoa e eu escuto alguns falando, eu não quero mais ser dono de clínica, porque ele viu o buraco que ele está se metendo, não é só ganhar dinheiro, ele tem que se preocupar, fazer gestão de pessoas, achar as pessoas certas, fazer o acompanhamento das pessoas do jeito que tem que ser feito para atender, tentar reter. Aí a gente entra aqui um tema que a gente falou já, mas como é que você faz para reter esses talentos? Aí eu jogo até pro Adeildo. Reter esse talento é quando você tem uma cultura forte. É isso aí. Então, é difícil hoje, as pessoas às vezes não entendem o quanto que uma rotatividade alta de pessoas ruins faz mal pro negócio dela. Então, assim, se a tua margem é alta, mais ou menos assim, eu tenho a minha clínica aqui, minha margem tá boa, cara, a maior parte das pessoas ficam numa parte meio medíocre, no médio, né? Uhum. Mas, cara, ele poderia ter uma lucratividade muito maior se ele investisse em pessoas e cultura, gestão e por aí vai. E ganhar mais de uma maneira mais confortável, vamos dizer assim, né? Mas assim, falando hoje sobre retenção de talentos, cara, esse é dificílimo, e aí eu sou suspeito para falar. Hoje, primeiro, a gente não consegue mais viver como aquele modelo passado de pessoas que vão trabalhar 20, 30, 40 anos. Então, acho que a primeira coisa que o empresário tem que entender é que tem que ser bom enquanto dure, entendeu? É um ciclo, né? Cara, é ciclos, assim. Outra coisa que a gente viu também que a pessoa hoje, ela tem desejos de desenvolvimento que nem sempre a tua empresa vai conseguir fazer com que ela que alcance tudo isso lá. Mas faça com que o período que ela esteja lá seja muito bom para os dois e não feche a porta. Porque pode ser que essa pessoa volte a trabalhar com você. E eu garanto para você que se ela saiu de um jeito bom, foi para fora, aprendeu, ela vai voltar melhor do que ela saiu. Sim. Legal. Algumas empresas lá fora, mesmo pequenas, e principalmente as de tecnologia, tem práticas que eles chamam de Job Rotation Outside Company. Fora da empresa. Fora da empresa, cara. Porque assim, imagine que eu atendo um nicho de clientes. Cara, eu falo assim, por que você não trabalha um ano no cliente? Para você entender, né? Porque se é que, cara, eu quero entender. Aí esse cara volta. Pô, trabalha então num fornecedor. Sai aí. O cara volta com todas as dores que o cara precisa e você como um prestador de serviço. Né? Tanto que em empresas de capital intelectual hoje, uma das coisas que mais segura a galera é ganhar capital intelectual. Então, primeiro, chega um momento que o cara ganha bem, cara. Fala assim, cara, ele consegue manter o estilo de vida dele ali, legal. Sim. O que vai fazer ele ser diferenciado? Que se nesse lugar que ele tá aprendendo ainda. Então, você pega hoje as pessoas de tecnologia, é o cara entender mais do negócio dele, cara. Às vezes, você não precisa dar um aumento de salário pro cara, mas você fala, cara, tá vendo aquela feira que tá acontecendo lá? Vai lá, cara. Vai lá. Entendeu? Acho que na odontologia é a mesma coisa. Se você é um profissional, um curso, um aperfeiçoamento, uma técnica nova, a criação de relacionamento também, né? De você participar dentro do teu nicho de negócio e a gente chama de dar palco para a pessoa, né? Porque também tem donos que aparecem em tudo, cara. Sim. Ele vai dar entrevista, ele participa do podcast, ele não sei o que e tal. Falou, cara, né? Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém na empresa dele. Ao inverso é legal, porque hoje a gente também tem esse desejo cada vez mais de notoriedade. Então, assim, imagine o seguinte, eu sou o cara administrativo e financeiro de uma clínica que tá dando muito certo. Aí chamaram eu que sou dono. Eu falei, cara, não sou eu que tenho que ir. Quem tem que ir é o Thiago, que é o meu cara. Quem fez isso aqui na minha empresa foi o Thiago. Entendeu? Aí, qual que é o medo do cara? Não, mas se eu mostrar o Thiago, alguém vai roubar. Deixe roubar o Thiago, faça outros Thiagos. Né? Agora, se tem líder de verdade, forma outro líder. É isso, essa é a pegada. Né? Tem uma frase também que tem autor desconhecido, né? Então não tem como dar crédito. Quando não tem crédito, dá pro Einstein. Ou pra Clarice Lispector também. Tá bom. Mas que o cara fala assim, mas e se eu investir em todos os meus colaboradores e eles forem embora? Daí a resposta é, cara, não invista que eles vão ficar.
Melhor. E daí você vai ver o que vai dar. É pior você não investir ele ficar do que você investir ele embora. Isso aí. Ele vai ficar aí, daí ele vai ficar te assassinando. Excelente isso aí, cara. Não, e assim, né? Pô, o papo aqui tá demais, né, cara? Então, Muito assim, bom. não esqueça de dar aquele like lá pra nós. Compartilha aí. Compartilha, segue o Adeildo, segue aqui também a gente aqui no Clínica Sem Caos. Né? Vamos lá pro último tema. A gente tá falando de reter e a hora de mandar embora alguém, cara. Como é que a gente... Porque o dono de clínica, o dono de empresa, ele tem que estar preparado para contratar, para reter e para demitir. Porque às vezes você já treinou, já fez de tudo, cara... Tentou colocar tua cultura e tal, e às vezes não dá. E olha, não se encaixa. Tem que dar uma atenção especialíssima a isso, porque nós brasileiros, assim, o latino de maneira geral, nós somos passionais. Então, assim, tem alguns traços culturais latinos, especialmente do brasileiro, que jogam contra a produtividade e contra a alta performance. Se por um lado é muito legal, que nós somos amistosos, amigáveis, né? Coração. Quem tinha coração. No lado da performance, cara, é muito ruim. O máximo da alta performance, eu vou falar, talvez choque as pessoas, mas o máximo de um time de alta performance, quando você tem uma cultura forte, a gente costuma dizer o seguinte: se você pensou em demitir alguém, você tá atrasado. Olha isso. Olha. Cara, essa merece um sininho, né? Até dói. Até dói. Essa dói. Cara, e aposto que doeu em você também. Porque a gente é reticente na demissão das pessoas. E na cultura, aquilo que você incentiva na cultura, ele, sei lá, tem um efeito de 30%. Aquilo que você tolera tem 70%. Então, eu tô falando em números macros. Agora foi só pancada agora, né? Final do episódio. Como aqui. Repete aí. Assim, o efeito daquilo que você incentiva na cultura é menor do que aquilo que você tolera. Então, quando você tem pessoas que estão minando, sabotando, não estão fazendo... Cara, contamina. O investimento que você faz em cultura vai pro ralo. Olha isso, gente. Então, assim, é difícil até. Uma das coisas que a gente chega e fala pros clientes, e eles têm mais dificuldade assim, em aceitar, é que normalmente eu falo, a gente vai começar um processo de cultura. Provavelmente o turnover vai aumentar, a rotatividade vai aumentar, se estiver fazendo certo. Porque duas coisas. A galera que não curte a cultura vai falar, não, mas não é assim, eu não quero. Eu falei, não é assim mesmo, agora vai mudar. É assim. Então, assim, eu não gosto. Então, que bom que você não gosta, então legal. Assim, só que qual que é o problema do brasileiro? Aí é que entra. Cara, lá fora, você pega modelo americano, europeu, Rogério, você não gosta, eu não gosto, beleza, cara. Vamos continuar se encontrando, somos amigos, mas você tem um jeito, eu tenho outro, aqui não funciona, legal, vai embora. No Brasil, não, né, cara? É um Deus nos acuda, né? Tipo assim, onde já se viu, você não gosta de mim. É empresa, então... Não é nem empresa, mas aquele chefe lá é ruim, não sei o quê, né? Então, os desligamentos, eles têm que acontecer, é necessário que eles aconteçam, e é claro que tem jeito certo de fazer, né? Com responsabilidade, com educação, com respeito, mas os contratos têm que estar firmados, né? Então a gente tem que ser mais profissional também na hora de desligar as pessoas. E toda vez que você desliga alguém, por mais doído que seja, isso acaba sendo também um dos melhores feedbacks para alguém que não está agindo de acordo com as coisas que estão acontecendo. Né? O problema no Brasil é que a gente não tem também cultura de feedback, né? Então, nós, pelo nosso lado passional, ou isso já é provado em pesquisa de psicologia social aqui no Brasil, é que o brasileiro prefere mentir do que manchar o relacionamento. Então, assim, se você vai ficar bravo comigo de alguma coisa que eu vou te falar, ou eu não falo, ou eu minto. E para o Brasil, para nós brasileiros, isso não é desvio de caráter. Para a gente é colchão social, né? Tipo assim, cara, você pergunta, o cara não é ensaboada. Você vai na loja, o cara você pergunta, você gostou da roupa? Aí ele falou assim, eu vou dar uma pensadinha. Dá uma pensadinha. A Juliana fala que eu sou muito direto. Né? Eu acho que eu não sou brasileiro, eu tenho muito mais perfil europeu do que americano. Ela fala que tem vergonha de quando eu vai, porque o cara fala que não quero. Não quero, não gostei, eu acho que tá caro. Vai voltar, não vou voltar. Não é o modelo que eu curto. Então, pro brasileiro, isso é falta de educação, né? Tipo assim, você é super ríspido. Mas olha só, quando você não dá o feedback, você nega informação e dado para outro cara. Isso. Né? Eu penso nisso, porque eu falo, cara, não vou gastar o tempo dele mais, porque eu não queria que ele... Se fosse eu, não queria que
eu queria que me fizesse isso. Isso, e informação, né? Porque você fala, cara, ali na outra loja eu encontrei outro que é tal, pô, ele tem informação ali no dado para trabalhar, né? Então, quando você não faz isso, no médio prazo, você nega a verdade para as pessoas. E quando você nega a verdade, ela às vezes sai da empresa, que também é outra coisa, o pessoal mente na hora da demissão. Então, assim, o Adeildo é ruim, ele é descomprometido, ele é desorganizado, ele faz as coisas erradas, aí eu vou desligar o Adeildo, porque o Adeildo é gente boa, é muito bacana, o cara é legal. Eu falo assim, Adeildo, então, a gente não queria te desligar, mas é que nós estamos reestruturando, não tem dinheiro. Aí o Adeildo vai com todos os problemas dele, com as incompetências dele, com a ideia de que ele é bom, mas ele só saiu daquela empresa porque... Era o momento da empresa. Era o momento da empresa. Daí, num outro emprego, ele vai falar, vai continuar repetindo os comportamentos e, cara, socialmente nunca você tá fazendo mal pra pessoa. Realmente, né? Um feedback de demissão, né? Então, assim, o resumo. Desligamento tem que acontecer. E o que você tolera em termos de mau comportamento, baixa performance, fala bem mais alto do que as coisas que você incentiva dentro da tua empresa. Então, gente, tolerância para isso aí, não vou falar zero, mas bem mínima você tem baixa, que ter, né? Porque, nossa, gente, isso aí é um tapa na cara do empreendedor, porque você falou assim, quando você pensa em demitir alguém, você já deveria ter demitido há muito tempo. E o que você tolera, a sua cultura acaba sendo influenciada pelo que você tolera. É isso aí. E quando você pensa muito em desligar as pessoas, aí tem um feedback para você. Você está contratando talvez do jeito errado, você não está recompensando do jeito certo, você não está treinando direito. Não está treinando. Porque daí você fala, meu Deus, ninguém funciona. Porque a gente vê aqui, uma estrutura ideal hoje de uma clínica. Vamos lá. A clínica não vai ser uma empresa com muitos setores ali, mas você tem que ter a área administrativa, a área comercial, né, e a área técnica, basicamente ali. A área administrativa você pode abrir, tem um financeiro, cobrança, você vai separar ali. E aí você tem que contratar as pessoas de acordo com a parte técnica e que tem um fit cultural com você. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente vê bastante assim, eu vou demitir e depois tem que contratar. Quando você contrata errado, você tem que pensar que todo o investimento que você está fazendo, porque você é uma empresa pequena, todo o resto do investimento ali você está jogando fora, porque você vai ter que mandar embora depois de X 3 meses, perdeu 3 meses. Não é só dinheiro, é o tempo, né, cara? Para a empresa pequena, o mais complicado é tempo. Até capacitar a pessoa de novo para ela começar a rodar, você perdeu 6 meses do seu negócio. Queimou dinheiro. Queimou 6 meses de dinheiro pesado. E as pessoas não colocam isso na ponta do lápis. E aí a gente jogar um jabazinho aqui, por isso que a gente existe hoje. Por exemplo, você vai contratar uma pessoa de marketing, vai errar, vai capacitar, terceirize, porque você é uma empresa pequena, é melhor terceirizar. As empresas grandes terceirizam isso. Isso aí, é isso aí. Sai mais barato. Eu não sei treinar, eu não sei contratar ainda. Terceirize a parte de atendimento. É isso aí. Por exemplo, principalmente para geração de leads, essas coisas que para a área da saúde, para os donos de clínica, para profissionais da saúde mesmo, não está no dia a dia dele de contratar uma pessoa comercial. Pré-vendedores, ele capacitar uma pessoa comercialmente. Ele lá monitorar toda semana, fazer reunião de vendas para saber como é que tá os argumentos, como é que tá sendo a discussão dele, por que ele não está fechando, por que ele está fechando. Isso aí tem que fazer semanal, pelo menos. O que a gente tem colocado, Thiago, até uma curiosidade, a gente tem colocado assim, cara, você tem tempo para treinar essa pessoa? Aí, é caro. Terceirizar é caro. Tá, quanto que é a tua hora? Pelo menos 1 hora você vai ter que parar ali 1, 2 horas. No começo vai ter que ser a semana inteira se você quer que essa pessoa entre logo. Você tem essa disponibilidade? Aí sai que tudo isso, né? Vou contratar um estagiário. Isso. É sempre o tal da mão de obra mais barata, né? Aí quero jogar na Série A com quem? Com o time do Pré-Mirim. Não vai. Então, tem também a outra coisa nossa que é traço também cultural, né? Claro que a gente tem bastante traço cultural bom. É que em alta performance, normalmente, quando a gente implementa a cultura de alta performance, a gente acaba ficando com essa cabeça, é você sempre olhar naquilo que você pode melhorar. No que já é bom, beleza, a gente vai manter, mas o que eu posso melhorar? Então, uma das coisas da nossa cultura que a gente tem que melhorar é a visão de médio e longo prazo, né? Porque tem assim, né? E isso também tá em todo lugar aí no pessoal que analisa o processo dos negócios, é que, cara, para você ter um crescimento exponencial, você tem que investir na base aqui. É a hora que você tá formatando o teu negócio e dando musculatura para ele crescer
de uma maneira legal lá na frente, né? Uma das principais causas de falência das empresas no Brasil hoje, segundo o Sebrae, é crescimento desordenado. É quando você tem nicho, você tem mercado, só que você começa a crescer de uma maneira que você não tem musculatura para fazer frente a isso. Então, o que eu quero dizer é que o primeiro passo do empreendedor, ou que está começando o negócio, é a habilidade que ele tem de delegar, dele administrar o seu negócio, mesmo ainda pequeno, ele tem que ter a noção de como esse negócio vai ser como grande, né? Outra analogia, né? Tipo assim, o pessoal normalmente, o que a gente faz? Eu comprei um terreno, eu vou construir uma casa. Não, mas primeiro eu vou fazer um 2 quartos aqui, sala, e vou deixar aqui esperando a laje. Beleza, daí você trabalhou, daí de repente você falou assim, sobrou um dinheiro, acho que eu vou fazer um puxadinho aqui. Aí o que acontece? Você tem o terreno num lugar legal, você investiu o dinheiro, só que a tua casa é um Frankenstein. Pra chegar na piscina tem que passar no quarto de não sei quem, o banheiro, não é? É, isso aí. Mas o que deveria ser o certo? Eu desenhar como eu quero essa empresa no futuro. Como é que eu quero a minha casa? Pode levar 15 anos. Mas, cara, aqui eu não posso construir, porque aqui vai ser a passagem, aqui vai ser tal, aqui vai ser minha sala de não sei o quê. Aqui eu quero esse piso. Eu não tenho esse dinheiro agora. Beleza, eu vou deixar aqui ainda na espera, no bruto, mas o dia que eu tiver dinheiro vai ser isso aqui que eu vou colocar. Aí, quando você chega daqui 10, 15 anos, você olha e fala, cara, tá tudo planejado. Tava certo já. Então, em cultura, quando a gente desenha a cultura-alvo, é muito disso. Cara, não precisa ser... Você gasta menos, né? Porque os puxadinhos, num determinado momento, você vai ter que derrubar. Vai ter que derrubar, vai ter que construir, vai gerar entulho, vai... É isso aí. Tanto que a pergunta que o Thiago tinha me feito aqui antes, falou assim, cara, que é a lógica do tempo, né? Quer mudar a cultura da noite pro dia? Derruba tudo e começa a fazer de novo, né? Agora, se você pensa direitinho do início, a garantia é que em 10, 15 anos, você vai ter um negócio que o pessoal olha e fala, porra, que bonito, foi pensado isso aqui, tá organizado, né? Então, bom, eu sou suspeito para falar. Mas assim, aí já fica aqui, ó, gente, você tem uma clínica, ou vai começar a sua clínica, a primeira coisa que você tem que pensar é na sua cultura mesmo. E se você não tem condições de analisar a sua cultura, busque alternativas. Opa, chama a gente aí, chama a consultoria. Faz aí. Como é que qual que é o nome? Então, a Del Consultoria, a gente existe para fazer isso. É isso. Assim, e muito que a gente faz é o diagnóstico. Assim, se você rodar um diagnóstico, pelo menos a gente consegue te dizer como tá e o que você tem que fazer para chegar lá naquela cultura-alvo. Aí a gente pode te ajudar, ou você pode contratar, ou fazer você mesmo, como o Thiago Tem algumas fez. Alternativas também, né? Tipo um Sebrae, que pode auxiliar. Né? Eu não fiz sozinho, né? Eu não tive uma consultoria, mas eu tive uma mentoria. Então, é isso aí. A gente pode dar esse caminho das pedras. Perde o vício, né? Tem coisa que você não quer olhar, né, cara? E aí quando vem alguém, vai lá e fala, aqui, ó. Eu tive essa dor do crescimento, eu tive essa geração do caos, e aí eu tive que ir atrás de cultura mesmo para transformar a empresa na empresa que eu queria. Quando você para trás e olha, poxa, não tem nada a ver com a minha cultura, com o que eu gostaria que tivesse. Aí se você parou, olhou para trás e tá assim, vai ter muito trabalho aí, tem que começar agora. É isso aí. Né? É isso aí, então, gente. O papo tá bom, né? Bom, era 3 tópicos, cara. Esse é assunto que vai rendeu, né? Vai longe, né, cara? Gera muita discussão, muita pergunta. Se você tiver alguma pergunta também, pode deixar aqui embaixo, né? A gente vai respondendo na sequência, vamos pedindo ajuda pro Adeudo aí nas perguntas que vão seguindo também. E é isso, né, Tiago? Deixou seu like e agora é a última chance desse episódio. Show de bola, gente. Muito legal, muito legal. Curti demais o papo. Obrigado, viu? Prazer conhecê-los. Privada aqui para nós e para vocês também. Aproveitem aí, escute de novo, compartilha com quem você acha que precisa escutar isso aqui. Aposto que você tem muito colega aí, profissional da saúde como você, que você vai reclamar exatamente do que a gente falou aqui. Passa para ele, vai ser uma aula para ele esse episódio, com certeza. Agora aqui na última parte, a gente deixa uma frase, um pensamento aí para a galera refletir sobre o negócio deles, né? E partir para as próximas ações e por que sair do caos, né? É isso aí, cara. Assim, o que eu deixaria, cara, o teu negócio tem que ser bênção na tua vida e bênção para a vida das pessoas que, cara, se depararem com o seu negócio.
né? Eu acho que o bacana é voltar para casa com aquele senso de dever cumprido, né? Então, se você tem uma empresa, ela tem que ser bênção para você e bênção para os outros. Não pode ser um inferno, não pode ser o caos, e tem jeito de fazer isso. Legal. Eu peguei uma frase bem nessa parte de que a gente bateu muito em cultura, né? A gente falou em RH e seleção e tudo mais, mas principalmente em cultura. Eu peguei uma frase da Bianca Machado aqui, que a cultura organizacional tem vida própria. É nossa responsabilidade direcionar e alinhar a cultura ao propósito real. É isso aí, muito bom. Tiagão, vamos pra minha, né? Vai lá, cara. Cara, a minha, a gente faz um método Kumbuka aqui junto com o pessoal para leitura aqui a cada 15 dias. A gente fez um ali que é um livro que fala muito de propósito, né? Então, assim, buscar o seu propósito. No final das contas, o propósito, você vai ver que todos tendem a convergir desse ser um propósito servidor. A gente vem no mundo não para só angariar as coisas, na verdade é para servir as pessoas, né? E você é um profissional de saúde, você está aí para servir as pessoas. Então, cria o seu propósito, cria a sua cultura. E a gente falou uma coisa que para mim eu não posso deixar, fortalecer aqui, que a gente falou que é, se você está na cultura, se você está pensando em demitir alguém, você já está atrasado. Então, isso para mim foi meio chocante aqui, que acho que para você também deve ter sido. E outra coisa que a gente não falou aqui, mas já falei em vários outros episódios, que faz parte disso aqui, não contrate alguém que você não possa demitir. É isso aí. Isso é muito importante para você criar sua cultura forte, e se você contrata alguém que você não pode demitir, ele vai minar toda a sua cultura. Então toma muito cuidado com isso. É isso então, Tiagão? É isso, gente. É isso, encerramos hoje. Então, é isso, muito obrigado, Deildo. Foi um prazer. Show de bola. Um abraço, gente. Muito obrigado. Vamos pra cima, gente. Fique com Deus e até o próximo episódio. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.